Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 9 de julho de 2022, são 8 horas da manhã. E na Folha de São Paulo, o judiciário teme uso eleitoral por Bolsonaro do desfile militar de 7 de setembro. Ministros discutem esquema de segurança e Fux avalia chamar as Forças Armadas para proteger o prédio do STF. O fato aqui é que o Poder Judiciário, mais especificamente o Supremo Tribunal Federal, teme que no 7 de setembro os bolsonaristas tentem atacar o tribunal. Está sendo prevista uma grande manifestação bolsonarista no Distrito Federal em 7 de setembro, e aí surge uma ideia muito nova e revolucionária até no que diz respeito a esse caso. O presidente do STF, Luiz Fux, tem debatido com ministros a possibilidade de decretar GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Dessa forma, as Forças Armadas seriam convocadas para atuar na defesa do prédio do STF, se for necessário. Além disso, o artigo 142 da Constituição, tão invocado pelos militares para dar desculpa de golpe, pode ser usado para defender o Poder Judiciário. O artigo 142 da Constituição diz que qualquer um dos poderes da República pode convocar as Forças Armadas para a defesa do seu patrimônio e também para evitar violações da ordem. Então, a grande ironia nesse processo é a de que os militares podem ser usados para combater os militares. É uma situação inédita na República, e o que resta de tudo isso é a grande preocupação com o que é que farão os bolsonaristas e os militares que o apoiam no 7 de setembro. Mais de 100 obras de arte apreendidas ilegalmente pela Lava Jato são devolvidas à família Lobão. Quadros de Sandra Cinto, Beatriz Milhazes e outras chegaram a ser levados para o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Mais de 100 obras de arte apreendidas pela Polícia Federal em janeiro de 2021 e endereços ligados ao filho do ex-ministro Edson Lobão, Márcio Lobão, foram devolvidas à família nessa semana. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a 79ª fase da Operação Lava Jato, batizada de Operação Vernissage. Na ocasião, as investigações do Ministério Público Federal apontavam que pelo menos 4 delas haviam sido utilizadas em esquema de lavagem de dinheiro para ocultar e dissimular a origem ilícita, especialmente por meio da aquisição de quadros e transações imobiliárias. A devolução das obras foi determinada pela 13ª Vara Federal de Curitiba, aquela que era do Sérgio Moro. E entre as obras estão pinturas, desenhos, gravuras e esculturas de autoria de grandes nomes da arte moderna e contemporânea brasileira, como Adriana Varejão, Beatriz Milhazes, Sandra Cinto, Lígia Clark, Iberê Camargo, Mariana Palma, Vicky Muniz e a dupla Os Gêmeos. Todo o material chegou a ser levado para o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, com a ajuda do Exército. O fato é que, pouco a pouco, os abusos da Lava Jato vão sendo corrigidos um a um. E a elite exige de Lula posicionamentos irrelevantes, diz ex-banqueiro. Paulo Dallanora Macedo está saindo do Brasil com a família porque ele acha que, mesmo perdendo a eleição, o bolsonarismo vai continuar infernizando o país e ele não quer viver num país cheio de bolsonaristas malucos. Vejam só essa história. Não queria que meus filhos vivessem na bolha no Brasil.
Em março passado, o ex-banqueiro e empreendedor social Paulo Dallanora Macedo, 47 anos, despachou 2 containers com toda a sua mobília, uma preciosa coleção de obras de arte, toda a biblioteca de clássicos e se mudou com a mulher e 2 filhos para Lisboa. Diferentemente da leva de brasileiros que ruma para Portugal, ele não está fugindo da violência nem da crise econômica. Também não era por conta da corrupção endêmica no país ou porque estava preparado para desfrutar da sua aposentadoria. Sua questão foi o bolsonarismo, ou melhor, o que sobrará dele. Para Dallanora, foi a impossibilidade de continuar lidando com um jeito de ser, de pensar, de agir de um grupo de pessoas que se identifica com o atual mandatário, Bolsonaro, e que deve manter o protagonismo mesmo com Bolsonaro fora do governo. Ele diz que aquelas pessoas que saíram no armário, na acepção ruim da expressão, e se sentiram autorizadas a expressar o racismo, a misoginia, o preconceito e a disfarçatez, não vão desaparecer do dia para a noite. Em novo encontro, Bolsonaro marcha com evangélicos e Lula faz ato em São Paulo. Na verdade, de novo, Lula e Bolsonaro farão atos próximos um do outro, só que agora em São Paulo, na Grande São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro e Lula vão participar de eventos de pré-campanha hoje na Grande São Paulo. Enquanto Bolsonaro marcha com evangélicos na capital, Lula fará um ato com foco na disputa regional no ABC. Bomba em ato de Lula pode ser grande risco em eleição, diz a polícia. A sociedade se sente extremamente ameaçada com crimes desse tipo, afirmou a Polícia Civil ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A Polícia Civil do Rio afirmou na sexta-feira que a bomba caseira arremessada por André Stefano Dimitriu Alves de Brito no evento de Lula no Rio de Janeiro, na quinta, pode representar um grande risco para as eleições. A corporação alegou que a sociedade vem sendo extremamente ameaçada por crimes desse tipo com a aproximação das eleições presidenciais. Em um documento enviado ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a polícia ressaltou a necessidade de concluir se o ato da véspera aconteceu de forma isolada ou foi organizado com apoio de outras pessoas. O celular do agressor ele foi apreendido e as mensagens vão ser examinadas porque ele nega vínculos políticos, mas a polícia acredita que pode haver uma orquestração oficial do bolsonarismo para esse tipo de atitude. E aí tem gente já sentindo o cheiro dos filhos de Bolsonaro nessa história. E o governo gastará 93 milhões de reais só para pagar a marca do Bolsa Família dos cartões do benefício. De olho na reeleição, o Bolsonaro substituirá a marca do Bolsa Família, programa da gestão Lula, por cartões do Auxílio Brasil. Isso é um absurdo, é um gasto inacreditável no momento em que o país passa por tudo que está passando. E aí o Ministério Público teria que agir. Em qualquer governo, o Ministério Público iria agir e processar por improbidade administrativa o Bolsonaro por operar essa troca. Vamos ver o que vai acontecer, mas hoje no Brasil o Bolsonaro provou que a lei não é para todos. E o filho de Bolsonaro, tal Jair Renan repaginado, promove a agência que vende seguidores. A gente coloca seguidores no Instagram dele, disse um representante da empresa A Coluna. Esse moleque, agora vestido de terno, ele virou coach e oferece um serviço que não se sabe direito o que é, permeado por frases de autoajuda tirados desses milhares de livros de autoajuda que há por aí. O mês de julho trouxe novos ares ao perfil de Jair Renan Bolsonaro no Instagram. Nas publicações, o filho 4 do Bolsonaro passou a aparecer de terno com legendas de efeito repletas de frases de autoajuda. Trata-se de uma clara mudança no perfil. Antes, Jair Renan publicava fotos e vídeos de baladas que por mais de uma vez o meteram em polêmicas. Agora ele faz o tipo sério, como se fosse um especialista em motivação, sem sair muito do óbvio, diga-se, e com alguns deslizes.
No primeiro post, após o rebranding, o filho do presidente aparece de camisa social, com as mangas arregaçadas em uma montagem onde se lê: "Não existe sucesso fácil." Ou melhor, não existe sucesso fácil? Sim, há uma interrogação no final. Ou seja, ele está afirmando que existe sucesso fácil. Nas publicações seguintes aparecem outras frases que parecem tiradas dos mais batidos manuais de autoajuda. Uma delas: "O sucesso nasce do querer." Outra: "É sempre a sua vez de fazer a próxima jogada." E uma mais: "Não importa quantas vezes você fracassou." São alguns dos exemplos. Jair Renan já declarou que pretende entrar para a política. No Globo, casos de violência política reacendem preocupação com a segurança dos candidatos. Episódios como o do artefato com explosivo e fezes em ato de Lula no Rio fizeram com que agendas fossem readequadas. Tensão também preocupa o entorno do Bolsonaro. Episódios recentes de violência relacionados à política aumentaram a preocupação das pré-campanhas com a segurança dos pré-candidatos. E a campanha de Lula reforça a segurança para o ato em São Paulo após bomba caseira no Rio de Janeiro. Apoiadores são advertidos sobre a proibição de uso de garrafas e mochilas em Diadema. O comando da campanha do ex-presidente Lula reforçou o esquema de segurança para o ato deste sábado em Diadema e 100 agentes de segurança foram contratados exclusivamente para a revista do público com uso de detectores de metal portáteis. Eles ficarão nos 4 acessos à Praça da Moça, onde deverá ser formalmente anunciado o apoio do governador Márcio França à candidatura do ex-prefeito Fernando Haddad ao Palácio dos Bandeirantes. E o Moro mira o Senado e agora ele quer ser o líder da oposição em um eventual governo Lula. O ex-juiz afirma que posição competitiva para mandato pelo Paraná gera natural tentação para essa disputa. O ex-juiz, ex-ministro, ex-presidenciável Sérgio Moro afirmou haver uma tentação para concorrer ao Senado pelo Paraná e que, se eleito, tem o plano de se tornar o líder da oposição em um eventual governo do ex-presidente Lula. O fato do Moro é que ele se acha muito bom para levar uma vida comum, ele quer sempre ser protagonista, ele quer recuperar o protagonismo que ele teve enquanto ele era útil para tirar o Lula do caminho. E agora o Moro não se conforma de não ser mais protagonista de nada e continua querendo aparecer a qualquer preço. E mais de 100 obras de arte apreendidas na Lava Jato são devolvidas à família Lobão, como nós já vimos. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.